Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã, estamos avançando, hoje estamos no 10º episódio da nossa série sobre o credo. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica. Mas antes da gente começar a reflexão, quero te convidar, dá um like, engaja com a gente lá, faz uma visita, compartilha com as pessoas que você conhece, os seus amigos, seus familiares, deixa suas observações, deixa seu comentário, todos eles serão considerados, sugestões para novos episódios, para novos estudos. Vai ser uma bênção. Participe com a gente, engaje com a gente, tá bom? Muito bem, nesse decálogo nós vamos refletir um pouco sobre a questão da verdade de fé, e eu estou falando, creio na Santa Igreja Católica. Os que receberam a sua palavra foram batizados, diz Lucas em Atos 2. Então, naquela experiência de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, aqueles que estavam abertos, aqueles que estavam com almas e corações dispostos a fazer a experiência no Espírito, receberam o batismo, receberam a palavra. E por causa da palavra que o Espírito lhe transmitia pela boca de Pedro, cada um ouvia na sua língua materna. Ao ouvir essas palavras, eles então se converteram. Portanto, naquele dia, diz o texto, que ele levou a mais ou menos 3.000 o número de adeptos daquela igreja que é agora nascente. Essa igreja que agora nasce em Pentecostes. Aquela igreja, na verdade, que começa a se difundir em Pentecostes, mas nasceu do coração de Cristo, da sua ressurreição e ascensão. Que agora ele cumpre essa promessa. Ele diz que enviaria o Espírito, e agora ele envia o Espírito, mas ele envia no seio de uma comunidade reunida. Porque se o Espírito é unidade e pertence à Trindade, como haveria de ser enviado para o grupo de uma pessoa, já que uma pessoa não é um grupo? Haviam 11 discípulos. Havia 11 discípulos, porque Judas tinha ido cumprir o seu destino. Então os discípulos reuniram antes de Pentecostes para escolher um substituto para o lugar de Judas, o Iscariotes. E diz o texto que eles lançaram sorte. Mas na hora de lançar a sorte, havia um critério. Escolher, havia um critério. É o que eu chamo de critério lucano. Tinha que ser um homem que tinha conhecido Jesus, que tinha caminhado com ele e que tinha testemunhado a ressurreição. Esteve com Jesus, caminhou com Jesus e testemunhou a ressurreição. Era o fundamento. Este é o fundamento da fé dos apóstolos, e os apóstolos exigiram isso. Pois bem, então Matias é escolhido e completa o número de 12. Acontece então Pentecostes. No momento em que derrama sobre eles o Espírito, apoderou-se um grande temor que os apóstolos, e também os apóstolos realizaram muitos milagres e prodígios em Jerusalém, e o temor invadia os corações. Tanto era a adesão que as pessoas vendiam os seus bens, dividiam um para com os outros. Veja, a conversão faz com que aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, não haja necessitado entre eles. Primeira ação do Espírito. Primeira ação do Espírito dentro da comunidade, na unidade da comunidade.
é não permitir que ninguém passe fome. Nem fome, nem sede de comida, nem fome, nem sede de justiça. Pois bem, ao dividir, e diz o texto que não havia necessitados entre eles, porque eles viviam tudo em comum, unidos, eles tinham tudo em comum. O Espírito Santo, então, realiza esta obra, reúne as pessoas. A igreja nascente começa a fazer a experiência a partir da caridade. E diz o texto ainda que eles todos os dias frequentavam de coração unidos o templo. E lá eles partiam o pão, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia do povo. E o Senhor a cada dia os ajudava no caminho da salvação. Percebe que aqui a igreja primitiva que se reúne, que partilha os seus dons, que partilha os seus bens, celebra, e ao celebrar, e esta palavra ela nos é muito familiar, a partir do momento que celebra, eles partem o pão. Lembrando o quê? Lembrando que Jesus fez na ceia. Ele sentou e partiu o pão entre nós. Repartiu o pão entre os discípulos. Mas de que maneira eles faziam isso? A igreja primitiva fazia isso. A igreja nascia entre homens e mulheres pobres, periféricos, homens e mulheres desprovidos, mas com corações ardentes, querendo viver a unidade, simples de coração, que tinham o objetivo de louvar a Deus. E ao louvar a Deus, ao ouvir as palavras de Jesus transmitidas pelos apóstolos, que a fé era por transmissão. Um ia contando para o outro, celebrando, repetindo para que não se esquecesse, e foi se tornando um rito, se foi se tornando um lugar celebrativo, e com isso eles cativavam a simpatia de todos. Aquele que quer viver em comunidade precisa cativar a simpatia de todos. Precisa viver a experiência do Espírito de ser palatável, agradável. E o texto de Lucas diz que o Espírito Santo acompanhava eles e os abençoava. Portanto, aqui nasce a igreja, no sentido eclesial, no sentido comunitário, porque o fundamento dela se dá naquele diálogo com Pedro. Jesus, naquela conversa com Pedro, Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Porque sozinho você não tinha a capacidade de chegar nessa conclusão, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Por isso, e aqui vem um decreto do próprio Cristo, que funda a Igreja Católica. Ele diz: por isto, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não resta dúvida. Aqui não resta dúvida. É nessa fé católica que nós vivemos e acreditamos. E disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que desligares será desligado. Dando então a Pedro o poder de ser o primeiro entre os iguais. Todos os apóstolos são iguais, mas Pedro é alçado, é elevado no patamar de ser o primeiro. Portanto, após a morte, ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo, a primeira pregação é feita por Pedro, porque aqui já configura a igreja tomando forma, a igreja primitiva sendo preparada
para encaminhar por esses caminhos lindos e tenebrosos que nos fizeram chegar até aqui. Portanto, o primeiro Papa da Igreja Católica, segundo a tradição bíblica, é Pedro, e o seu discurso está muito presente. E aqui eu quero ressaltar 2 momentos. Primeiro momento, quando Pedro faz aquela pregação no dia de Pentecostes. No segundo momento, quando há uma controvérsia com Paulo sobre os judeus circuncisos e os não circuncisos. Há um grande debate, é o Concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Há o Concílio de Jerusalém. Naquela controvérsia, chegam-se num consenso. Mas então, diz o texto, Pedro se levantou e diz a todos: olha, todos vocês sabem que nosso Senhor, antes de morrer, me deu uma missão. Deu a mim a missão. É a primeira encíclica papal. É o primeiro concílio. Aí Pedro, então, dá o seu destino. Então, que cada um, os circuncisos também sejam incorporados nas comunidades cristãs como circuncisos, porque também, Cristo veio também para os gentios, para os pagãos. Então, o Papa Pedro, o Papa, tem a primeira reação de trazer os filhos da igreja à unidade. E, queridos, de lá até nos tempos de hoje, a igreja vive e trabalha para a unidade dos cristãos. Portanto, a igreja, quando eu digo no credo, eu creio na Igreja Católica, é o mesmo que dizer, eu creio na tradição dos apóstolos, eu creio na organização em que o Espírito inspirou os apóstolos, eu creio no mandato de Pedro e depois creio também na teologia de Paulo, creio nos padres da igreja, nos pais da fé e creio nos sagrados pastores que hoje direcionam a vida cristã. O nome Igreja Católica Apostólica Romana significa a comunidade dos cristãos, que não se distingue em grupos nacionais, étnicos, sociais, étnicos, sociais e outros. Político, não. Tem uma visão universal dos filhos de Deus. A Igreja Católica tem uma missão universal de santificar o povo de Deus, de salvar o povo de Deus através da santidade. E nós dizemos, a igreja é santa e pecadora. Santa porque foi gerada pelo Santo do Santo. Porque ela foi criada por Cristo. E é conduzida pelo Espírito. Daí, a igreja é santa, mas pecadora. Por quê? Porque na nossa caminhada de fé, tanto nós leigos, quanto os sagrados pastores, que são tirados, que são escolhidos, que são pinçados, que são chamados por Deus de uma comunidade, do seio de uma comunidade, humanos que são, mas vivemos todos, cada um no seu chamado de origem, um esforço muito grande para cumprir essa verdade, de que a igreja é santa e pecadora, mas ela guarda o depósito da fé. Ela é a guardiã do depósito da fé. O Papa é o guardião do grande depósito da fé e seus sucessores, que são os bispos. Portanto, a Igreja Católica é belíssima. A Igreja Católica, ela remonta os seus centenas de anos, séculos. A Igreja Católica, precedente dos apóstolos, tem um caráter caritativo,
tem um caráter espiritual, com o seu caráter social. Está sediada em Roma, na Santa Sé, de caráter papal, de um homem que é retirado do meio do povo, assim como Pedro. Homens simples pescadores, que foram tirados do meio do povo para governar sob a ação do Espírito Santo o povo de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa, algo bem pessoal nessa reflexão. Quizá houvesse uma outra vida, quizá eu tivesse a possibilidade de nascer de novo. Eu digo a vocês, apesar de mim, apesar das minhas misérias, se tivesse eu a possibilidade de nascer de novo, eu nasceria católico. Porque ser católico é certeza de que a luz da Igreja e do Espírito Santo e da sabedoria, da tradição e do magistério, a luz da palavra de Deus, é certeza de que me esforçando, santificando, caminhando, me corrigindo, aprendendo, é certeza de eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.